Olá, amigos e irmãos, aqui o evangelista Marcos Roberto Rosa e vamos, a partir de hoje, vamos fazer o máximo para estar compartilhando com vocês sobre as lições bíblicas desse segundo trimestre de 2026, cujo tema dela, o tema destas lições são homens dos quais o mundo não era digno, o legado de Abraão, Isaque e Jacó. Para você entender toda a perspectiva que tem sobre a vontade de Deus, sobre a raça humana e sobre quem ele chama, quem ele comissiona. Enfim, e estaremos a partir dessa série lendo, trazendo para vocês a informação sobre a leitura diária das lições, que deixa eu mostrar a você aqui, ó, não sei se você consegue compreender, que fica aqui logo na primeira página, Não sei se você consegue ver, essa parte é azul aqui, essa lição é digital, e eu quero começar já da leitura de segunda-feira, para ficar bom, para poder também melhorar o nosso entendimento sobre o assunto. O tema da lição, propriamente dito, que é no dia 5 de abril de 2026, no próximo domingo agora, da semana que eu gravo, o dia que eu estou gravando hoje já é 1º de abril de 2026. Então vamos no primeiro tema da semana, que é a leitura de segunda-feira, que está registrado em Gênesis capítulo 12, versículo 3. O tema da leitura diária é o chamado para todas as famílias da terra, que está registrado em Gênesis capítulo 12, versículo 3, que está escrito assim: e abençoarei aqueles que o abençoarem, ou que te abençoarem, e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você, é uma leitura atual, serão benditas todas as famílias da terra. Quando nós lemos, vamos ficar presos só nesse ponto da leitura diária, sem adentrar a lição. Então, deixa só eu abrir aqui agora a Bíblia Sagrada, que está em Gênesis 3, na leitura de João Ferreira de Almeida, que diz: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, é uma promessa feita a um patriarca chamado Abraão, E Deus agora o comissiona a sair de Ur dos Caldeus, da terra de sua origem, de onde ele morava, para cumprir uma missão. Deus queria criar de Abraão uma nação e, através desta nação, trazer a restauração da raça humana. A proposta de Deus era essa. O comentário Bacon diz: a resposta de Abraão ao chamado divino de mudar-se para outro país prende a imaginação de muitos pesquisadores como a vontade de Deus, como a vontade de Deus em sua viagem em fé não foi um conto de fadas fantástico, mas tem a marca qualitativa da luta realista em um mundo hostil. Abraão teve reveses, mas perseverou na busca do que acreditava ser a vontade de Deus. Para você conviver com Deus, para você atender o chamado de Deus, para você compreender a vontade de Deus, você precisa acreditar nele. O que Deus ele pede da gente não é demais. Ele pede que nós acreditamos nele. Então é muito importante nós acreditarmos em Deus.
Abraão recebe uma promessa singular, a promessa que Abraão recebe. E Deus fala para ele, né? E Deus fala para ele, no versículo 3, que faria dele, né, uma grande nação. A estrutura dessa história é simples, há uma ordem misturada com promessa. O ato de obediência de Abraão, né, há uma ordem misturada com promessa entre o versículo 1 ao versículo 3. O ato de obediência de Abraão, entre o versículo 4 a 6. E a teofania ou a aparição de Deus a Abraão, marcada por promessa ao que Abraão respondeu adorando nos versículos 7 a 9. A ordem de Deus era clara, mas severa. Abraão tinha de deixar a sua casa, a sua parentela e mudar-se para uma nova terra. Isso não é fácil. Você sair do seu convívio, da rua onde você mora, da casa onde você mora, das pessoas com quem você se relaciona, você conversa, para você agora ir para uma terra que você não sabia o que iria encontrar lá. Não é uma tarefa tão fácil assim, mas você atender à ordem de Deus, Ele vai te colocar ou te apresentar, né, dentro do processo em que você for caminhando, dentro da jornada, situações que você vai passar. Mas ela vai te estruturar para que você seja um grande homem, uma grande mulher. Olha só. Quando chegou a dita terra, os cananeus, né, habitavam ali. Mas Deus prometeu: a tua semente darei a esta terra. A outra promessa dizia a respeito de uma posteridade que se tornaria uma grande nação. Os descendentes de Abraão seriam os possuidores da nova terra. Abraão conheceria as bênçãos de Deus e seria possuidor da nova terra. E seria conhecido como um grande homem. Ele seria canal de bênção para os outros, né? De tal modo que ele estaria relacionado com eles, que o destino dessa gente seria determinado pelo modo que o tratassem. Deus seria gracioso, né? Deus seria gracioso com quem o ajudasse e castigaria quem o amaldiçoasse. A influência de Abraão seria mundial, e é mesmo. Quem não fala de Abraão aí? Uma graça divina e uma bênção para muitas nações. Ou seja, compreender o propósito de Deus, né, dentro de uma chamada, porque ela é construída. As coisas não acontecem da noite para o dia. Abraão precisou caminhar. Abraão precisou passar por reveses. Precisou passar por adversidades. Teve situações adversas também na sua família. Mas foi um homem que manteve-se íntegro em toda a sua caminhada. Isso não quer dizer que em algum momento da vida nós não vamos errar em alguma coisa. O ser humano, ele é sujeito a errar. Mas o que ele não pode é esquecer que há um Deus sobre ele, que ele deve se justificar diante desse Deus, pedir perdão, reconsiderar, se arrepender para poder alcançar as bênçãos de Deus. Abraão passou por vários reveses na vida, e a promessa que Deus havia prometido a ele, Deus não retirou, Deus manteve. Então, através de Abraão, todas as outras famílias, através da família de Abraão, todas as outras famílias seriam abençoadas. O que está dizendo o texto? Quando nós voltamos para o texto, o que o texto diz? No versículo 3, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Quem te fizer mal, não vai se dar bem comigo. Deus estava falando com Abraão. E em ti serão benditas todas as famílias
da terra. Você quer ser abençoado por Deus? Aceite o jugo de Deus. Quer ser abençoado por Deus? Atenda ao chamado de Deus. Quantos que têm chamado de Deus e deixaram sua bagagem na beira da estrada e foram viver sua vida, ignorando a voz de Deus? E a Bíblia está repleta de pessoas assim que não atenderam o chamado divino, mas colheram aquilo que plantaram. Então, Abraão manteve-se na caminhada, manteve na jornada, e construiu a sua família, nasceu uma família, dele nasceram muitas outras famílias, e se essas famílias obedecerem a Deus na sua totalidade, elas também serão abençoadas. Deus quer, através da minha vida, abençoar a minha esposa, os meus filhos, os negócios, os projetos. Quando Deus nos abençoa, Ele não só nos abençoa espiritualmente, Ele nos abençoa também. Ele nos abençoa emocionalmente, no nosso relacionamento, na família, nos negócios, nos projetos. Deus nos dá a bênção completa. E a maior de todas é a salvação. Então fica firme. Fique firme na promessa de Deus e Deus certamente te abençoará. Peço a você que toda vez que assistir uns vídeos nossos, se inscreva. Eu tenho dificuldade de pedir isso. Se inscreva no canal, curta, comente e compartilhe.